A anexação da Polónia pela Alemanha nazi em outubro de 1939 e o estabelecimento do primeiro gueto judeu em Lublin, na Polónia, marcam o início daquela que seria apenas a primeira etapa de um dos mais terríveis períodos da história da humanidade. Eclode a Segunda Guerra Mundial, um combate que vai redefinir as fronteiras da Europa e mudar para sempre milhares de destinos. Por razões políticas, diferenças étnicas, crenças religiosas, orientação sexual ou por serem portadoras de deficiências físicas e psiquiátricas, milhões de pessoas vão ser perseguidas e condenadas a trabalhos forçados, ou mesmo à morte, num dos campos de concentração construídos pelo Terceiro Reich. A invasão da Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, em meados de 1940, provoca a fuga de milhares de refugiados que encontram no norte de França a porta para a liberdade. Uma esperança que se revelaria efêmera. No início de junho de 1940, as tropas alemãs invadem França e intensifica-se a caça ao homem. Em pouco tempo, os comboios vazios vão ser habitados pelo medo. Entrar num destes vagões significa para milhares de pessoas o fim da liberdade. As vítimas da máquina de perseguição nazi serão conduzidas rumo a um destino incerto. Vidas por detrás das cifras negras da solução final, levada a cabo pelo regime de Adolf Hitler. Enquanto muitos escolhem ignorar o destino destes refugiados, Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeus durante a Segunda Guerra Mundial, é um dos poucos homens que não pactua com a indiferença da maioria. A sua decisão de assinar vistos, sem olhar a credos ou etnias, salvando a vida a 30 mil pessoas, é um exemplo da superior consciência moral de um só homem, responsável por mudar tantos destinos. Uma decisão com consequências irreparáveis para a sua carreira e para a sua família. Bonjour, ça va je suis bien? très Bienvenue à heureux. Montréal. Ça va O bien? luso-canadiano António Sousa Mendes, neto do cônsul Aristides de Sousa Mendes, visita André Lotté, filha do refugiado Jacques Lotté, ou Jacob Lutemberg, que em 1940 recebeu um visto assinado pelo cônsul português. Estamos em Westmount, Montreal, naquela que é a primeira etapa de António, na redescoberta dos 9 dias que haveriam de marcar para sempre a vida do seu avô Aristides. Mon père est décédé quand je n'avais que 5 ans. Et lorsque mon père est décédé, j'ai très vite conclu que lorsque je posais trop de questions à ma mère sur sa vie, sur tout, ça la peinait beaucoup, puis elle pleurait beaucoup. Ce que je savais de lui, c'est qu'il était né en 1899 à Varsovie, qu'il avait été élevé en France, qu'il était un des premiers à importer des montres suisses ici en Amérique, au Canada, qu'il avait eu des restaurants, qu'il avait une sœur qu'on ne voyait pas souvent et qu'il avait perdu sa famille. Bref, quand ma mère est décédée, il y a 4 ans, c'était très dramatique pour moi. Et un jour, alors que ma fille devait aller avec son école voir une pièce de théâtre qui s'appelle Anna's Suitcase. Et ce jour-là, ma fille m'a dit « Maman, est-ce que tu pourrais aller au sous-sol de mamie pour voir s'il n'y aurait pas au sous-sol des Barbies, de tes poupées Barbie de quand tu étais petite ?» Alors ce jour-là, je suis descendue dans le sous-sol chez ma mère et j'ai trouvé des valises bien alignées les unes à côté des autres que j'avais toujours vues finalement, mais que je n'avais jamais ouvertes. Et cette valise regorgeait. Quand je l'ai ouverte, j'étais estomaquée parce qu'il y a
toutes les questions que je m'étais posées toute ma vie, tout à coup, j'avais l'impression que tout était là dans les papiers. Alors, quand j'ai ouvert la valise, un des premiers papiers que j'ai trouvé était un papier de l'ambassade de Pologne à Montréal qui était une attestation disant « Ceci est pour attester que M. Jacques Lotté, Jacob Lottenberg, était un citoyen honorable. » Alors, j'ai tout de suite conclu donc que mon père était d'origine juive. J'ai trouvé un autre papier qui était très important, qui était un papier un papier d'assurance vie, en fait, dans lequel mon père léguait tous ses biens à sa fille Jacqueline, née en 1937 à Paris. Et il avait été marié donc à une femme qui s'appelait Bessita. En France. En France. Il y avait quelque chose qui manquait dans ma recherche. Je ne savais pas comment mon père avait pu prendre sa fille et sa femme et quitter Paris, alors que Paris allait être occupé dès 40. Oui. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a ce papier, mais qui est daté du 8 juin 40. Oui. Mais en haut, à droite, on a Visto Bom para le Portugal. Le consulat de Portugal. Consulat de Portugal. En Bayonne. À Bayonne, le 21 juin 40. 40, oui. Et là, Portugal. le plus important ici, vu au commissariat, Andai, le 25 juin 40. Et les sceaux de l'ambassade, là, je me suis dit, du consulat, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose. Alors, j'ai trouvé le numéro de téléphone à Bordeaux du comité Sousa Mendes. Oui. Et c'était un samedi, je me souviendrai toujours, et j'ai eu tout de suite M. Manuel Diaz, à qui j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai toutes les raisons de croire que peut-être mon père était un récipiendaire de visa. De récit. Je lui ai envoyé le document, on l'a scanné, et il m'a dit, il n'y a absolument aucun doute que votre papier est une attestation pour votre père pour qu'il puisse passer au Portugal. Il y avait enfoui ici, bon, il y avait toutes sortes de papiers, mais il y avait 4 cartes ici. Ces 4 cartes, j'ai vu qu'elles étaient adressées à Jacques Lottenberg, à Lisbonne, sur l'avenue Luciano Cordeiro, une rue qui je connais bien, où mon grand-père a vécu aussi. Et peut-être que, comme moi, quand je les ai vus, j'ai été glacée par la provenance, parce que tout de suite, j'ai vu la croix gammée. La croix gammée, et j'ai vu que l'origine qu'elles avaient été envoyées, elles étaient signées par ma tante, donc la sœur de mon père, et elles étaient envoyées depuis le ghetto de Lichtenstadt. Alors, Lichtenstadt, c'est le nom que les Allemands ont donné à la ville de Lodz. Et Lodz était le 2e plus grand ghetto après Varsovie, en Pologne. Et après, avec les adresses que j'avais à Lisbonne et que j'avais à Figueira-la-Foz, eh bien là, il n'y avait aucun doute. Alors, c'était pour moi la pièce de l'énigme qui me manquait. Finalement, j'ai pu la trouver grâce à ça. Et c'est le chemin qui m'amène à vous aujourd'hui. Depois de conhecer a história de André Lotté em Montreal, convidámos António de Moncada Sousa Mendes a refazer os passos do avô Aristides naquele mês de junho de 1940. Tendo como pano de fundo a única ponte terrestre que permitiu a entrada de milhares de refugiados em Bordeus, António iniciou seu périplo. As memórias de infância sobre o avô, assim como as histórias e factos que António Sousa Mendes tem recolhido ao longo da sua vida, ajudam-nos a compreender o trajeto que o seu avô percorreu nos últimos dias como cônsul de Portugal em Bordeus. Esta é uma viagem única e intimista ao universo desta figura incontornável da história recente de Portugal, durante os dias em que, desafiando tudo e todos, escolheu, como um dia disse, ficar do lado de Deus contra os homens, em vez de ficar com os homens contra Deus. Comecei a ouvir falar da história do meu avô, certamente no dia em que nasci, porque o meu pai falava deste assunto todos os dias e
tomar consciência do que aconteceu é diferente. Eu devo ter tomado consciência verdadeiramente deste gesto quando tinha 6 anos, 6, 7 anos, por aí. Mas, obviamente, que para mim, ouvir falar de Bordeus, da Segunda Guerra Mundial e destas coisas todas, ouvir falar de nomes como de Vleeschouwer, da Bélgica, ou como o professor Charles Lumont, ou Otto von Habsburg, a Grande Duchesse do Luxemburgo, sei lá, fazia parte da conversa cotidiana. Também o pintor Salvador Dalí e a mulher Gala, a família Rothschild, Robert Montgomery, entre muitas outras personalidades que vão influenciar a cultura na Europa e no mundo, fazem parte da grande lista de pessoas salvas por Aristides de Sousa Mendes. Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. A capitulação de Paris a 14 de junho de 1940 provoca o êxodo de milhares de pessoas rumo ao sul. Bordeus passa a capital temporária de França pela 3ª vez na sua história. O Presidente da República e o Presidente do Conselho, assim como centenas de funcionários de diferentes ministérios, estabelecem-se na cidade. Ao mesmo tempo, Bordeus recebe os governos em exílio da Polónia, Luxemburgo e Bélgica. Alors, nous sommes rue Vital Carle, qui est une rue d'une grande importance. Au mois de juin 1940, lors de l'invasion nazie en France et à Bordeaux. Ici, cette rue était totalement bloquée, fermée à la circulation. C'est la seule rue où il n'y avait personne, parce que tout le gouvernement, le préfet, etc., était installé dans cette rue. Donc le gouvernement est réfugié à Bordeaux dès le 14 juin 40. On dit par exemple que dans cet hôtel, c'est là que De Gaulle a décidé de résister et aurait écrit l'appel du 18 juin. Un petit peu plus loin, il y a l'hôtel de la préfecture. C'est là que Otto de Habsbourg va le voir, qui lui dit « Fuyez tout de suite, vous êtes recherché par les nazis », qui sont déjà arrivés à Bordeaux à cette date. Il s'en va, il file dans l'escalier, il s'échappe. Et ensuite, il obtiendra 19 visas, 19 passeports obtiendront des visas par Aristide de Sousa Mendes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à mon grand-père? Il a une particularité par rapport à l'ensemble des autres juges, c'est justement le fait qu'il ait pu faire s'échapper d'Europe la plupart des membres des gouvernements européens qui ont été à Londres, qui ont formé l'Europe libre à Londres et qui ont fait qu'après la guerre, ce sont des gens qui sont rentrés et qui ont repris les rênes des gouvernements, comme De Gaulle en France, comme... C'est vrai. Le gouvernement belge, par exemple, qui comme a le passé gouvernement belge. par chez lui. Absolument. Entièrement, le gouvernement belge en exil. Absolument. No início de junho de 1940, os líderes franceses procuram chegar a um acordo com as forças alemãs. Insatisfeito com esta decisão, o então primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, demite-se. A 17 de junho, o marechal Philippe Pétain assume os destinos de França e precipita-se o armistício com a Alemanha. A 17 de junho, Pétain anuncia à França o fim da guerra e a colaboração com o regime nazi. Para os milhares de refugiados, o domínio alemão só lhes deixa uma saída: a fuga e a luta pela sobrevivência. Nos dias que mediaram a invasão de Paris a 14 de junho e a rendição de França, milhares de refugiados afluíram a Bordeus com um só objetivo: obter um visto para sair do país e escapar assim ao extermínio nazi. Os consulados mais procurados são o da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de Portugal. Lisboa, o último porto europeu para alcançar a América Livre, torna-se, nesses dias quentes de junho de 1940, o destino desejado por milhares de refugiados em Bordeus.
Enquanto o resto da Europa está em guerra, Portugal mantém a neutralidade de forma unilateral. A velha aliança com a Grã-Bretanha, por um lado, e a simpatia pelo regime nacional-socialista alemão, por outro, faz com que a posição do chefe de Estado, António de Oliveira Salazar, em relação à entrada de refugiados em Portugal, seja em si mesmo controversa. A 11 de novembro de 1939, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Salazar emite a circular número 14, onde constam instruções claras no sentido de evitar os abusos e certas práticas que a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado entende inconvenientes, proibindo a concessão de vistos sem uma prévia consulta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, aos estrangeiros de nacionalidade indefinida, aos portadores de passaportes Nansen e aos russos, aos estrangeiros que não têm meios de subsistência e, em nenhuma circunstância, a judeus. Estamos num lugar incontornável de Bordeus. A Praça de Quinconces foi um dos palcos principais na história da cidade durante a Segunda Grande Guerra. Esta praça vai ter aqui um papel determinante. Imaginemos aqui milhares de pessoas com uma grande angústia, crianças, mulheres e velhos, aqui com medo da tragédia das tropas alemãs que estavam a alguns quilómetros daqui. A cidade de Bordeus vai passar em algumas semanas de 230 mil a 750 mil pessoas sem que nada estivesse preparado para receber esses milhares de refugiados. E foram estes refugiados que chegaram aqui neste pânico, nesta situação de desolação, que vão ser ajudados pelo seu avô, Aristides Sousa Mendes, cônsul-geral de Portugal em Bordeus, que vai compreender a angústia dessas pessoas, a tragédia destes refugiados e com os seus vistos vai-lhes permitir ir para Portugal e de Portugal depois encontrar as portas da liberdade, partindo para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Brasil e outros países do mundo que puderam receber esses refugiados. António e Manuel percorrem agora os 80 passos entre a Praça de Quinconces e o Consulado de Portugal em Bordeus, no Cais de Luís XVIII. Porque era aqui, neste número 14, que estava instalado o Consulado-Geral de Portugal em Bordeus em 1940. Imaginamos aqui milhares de pessoas que faziam aqui a bicha para poder obter este precioso visto. O visto para Portugal representava a salvação, salvar uma vida. Era a pessoa que recebia esse visto para Portugal tinha a certeza de que não iria para um campo de concentração, como aconteceu a tantos outros, ou milhares, que não tiveram essa sorte de vir aqui a Bordeus e de encontrar, nesses dias, o meu avô Aristides de Sousa Mendes. Da janela, Aristides de Sousa Mendes e a família conseguem ver a grande afluência de pessoas às ruas adjacentes ao Consulado de Portugal. Sousa Mendes não consegue ignorar o desespero dos que depositam num visto português a esperança da sobrevivência. É também nesses dias que Aristides de Sousa Mendes recebe em sua casa a família do Rabino Kruger. O rabino polaco insiste na urgência de encontrar uma porta de saída de França para todos os que, como ele, estavam na iminência de serem enviados para campos de concentração. Homem de fé, Aristides de Sousa Mendes sabe que não pode ficar indiferente a este apelo do Rabino Kruger. O desespero dos refugiados que se acotovelam à porta do Consulado de Portugal e as limitações impostas pelo governo português na Circular 14 colocam Sousa Mendes num dilema moral. Deve obedecer a uma lei que considera injusta e até inconstitucional, ou deve antes agir de acordo com a sua consciência moral? Um verdadeiro desafio
aos seus princípios cristãos. Enquanto que a Bordeus não param de chegar pessoas vindas de vários países do norte da Europa, Sousa Mendes refugia-se no seu quarto e, em solidão, prepara-se para tomar a decisão que mudará para sempre a sua vida. E o meu avô, nesse dia 14, caiu com uma depressão enorme na cama, ficou prostrado durante 3 dias. E foi no terceiro dia, que era o dia 17 de junho, que ele, inexplicavelmente, conseguiu reunir forças para se levantar, e eu ouvi dizer-lhe que ouviu uma voz, e essa voz que lhe disse: levanta-te e dá vistos a todos. E vai ver a minha avó e os meus tios que estavam lá e outras pessoas e disse: eu vou desobedecer, a partir de agora não há mais raças nem religiões, vou abrir as portas e vou dar vista a toda essa gente. E depois ele disse também: a vossa vida vai se modificar, muito provavelmente eu vou perder o meu trabalho, etc. Portanto, ele avisou a família mais próxima que estava ali de que iria haver consequências. Estava na caneta dele essa possibilidade, com uma assinatura e um carimbo, ele poderia salvar essas pessoas. No mesmo dia em que Pétain anuncia a intenção de armistício com a Alemanha, Aristides de Sousa Mendes decide continuar a sua luta pela justiça e agir conforme lhe dita a sua consciência. O consulado de Portugal em Bordeus transforma-se de 17 a 19 de junho numa máquina de passar vistos. Com o apoio da mulher e dos filhos e com a ajuda do secretário da Chancelaria, José Seabra, Sousa Mendes carimba sem discriminação todos os passaportes que lhe vão chegando às mãos. Uma ação que estará longe de passar incólume ao regime salazarista. Desobedecer às ordens de um governante já é mau. De um governante que era um ditador é bastante pior, como é evidente. E evidentemente que Aristides Sousa Mendes e todos aqueles diplomatas, aqueles que estavam mais nos países onde estavam em contacto com os refugiados, estavam em contacto com as perseguições, o caso da Alemanha, o caso dos vários países depois ocupados pelos alemães, eles acabavam por notar que a sua postura poderia fazer a diferença relativamente à morte ou à vida dessas mesmas pessoas. E é evidente que havia uma escolha a fazer. Vários cônsules portugueses fizeram essa escolha, mas não num nível tão radical como Aristides de Sousa Mendes. Porque os outros, normalmente, o que é que faziam? Davam autorizações contra as ordens de Salazar e, durante aquele espaço em que a polícia política, que era sempre a última, que daria o seu visto último, naquele período utilizavam esse espaço para dar alguns vistos. No caso de Aristides Sousa Mendes, não era alguns vistos, ele já os tinha dado anteriormente, era milhares de vistos e todos eles contra as ordens de Salazar. A cidade de Bordeus é palco de bombardeios por parte da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na noite de 19 para 20 de junho. Os refugiados veem-se obrigados a fugir uma vez mais. A pequena cidade de Bayonne, no sul de França, perto da fronteira franco-espanhola, transforma-se durante 2 dias num dos poucos destinos possíveis para centenas de pessoas que lutavam pela sobrevivência. Estamos em Bayonne. Bayonne, que é uma cidade relativamente pequena, perto da fronteira com a Espanha e onde existe também um consulado de Portugal de terceira classe que depende do cônsul-geral Aristides Sousa Mendes, meu avô, de Bordeus. Ora bem, o que se passa é que nesse dia 20 e no dia anterior o meu avô tinha telefonado ao cônsul aqui em Bayonne
para saber como estava a situação. O cônsul respondeu-lhe ao telefone que havia milhares de pessoas na rua, refugiados, que pediam desesperadamente um visto para Portugal. E o cônsul de Bayonne, respondeu ao meu avô que não iria passar vistos nenhuns a essas pessoas porque ele queria seguir as ordens de Salazar de não atribuir vistos a judeus ou a outras pessoas indesejáveis. O meu avô disse-lhe então, mas eu sou o seu superior hierárquico e eu ordeno-lhe que passe vistos a essas pessoas. E o cônsul então respondeu ao meu avô dizendo: ouça, doutor Aristides Sousa Mendes, mesmo que eu quisesse passar, não posso, porque não tenho pessoal. Estou aqui sozinho, por isso não posso fazer nada. E foi nessa altura que o meu avô disse: bom, está bem. Meteu-se no carro e veio até aqui. E ele decidiu, se o senhor não dá vistos, eu vou passar visto. Ocuparam todo este espaço das escadas e por aqui assim, e mais este lance de escadas até, pelo menos ao segundo andar, que provavelmente é onde provavelmente estava o consulado de Portugal. E então, isto durou algumas horas, porque ao fim desse tempo, as pessoas que estavam aqui, sobretudo neste lance de escadas, que já é de madeira, começaram a sentir que havia ruídos estranhos e pensaram que isso poderia ceder com o peso das pessoas que estavam aqui, e algumas delas imóveis estáticas durante uma hora, talvez, à espera. Mas o meu avô decidiu fazer algo de extraordinário e nada habitual, na carreira diplomática ou consular. O meu avô pegou na mesa onde estava a trabalhar, desceu as escadas, veio para aqui fora e foi lá para fora, em frente mesmo à rua, à porta do prédio. E aí sentou-se e continuou a passar os vistos aí fora. E isso foi espantoso, realmente. As pessoas não sabiam o que estava a acontecer. Então, o que ele fazia nesses papéis e nesses passaportes era punha o carimbo oficial do consulado e assinava. Como ele tinha um nome relativamente comprido, a uma certa altura apenas assinava Mendes para ir mais depressa. Era preciso acelerar e salvar o máximo de pessoas num mínimo espaço de tempo. A decisão de Sousa Mendes de passar vistos a todos sem discriminação começa a ser falada não só em Bordeus, como em Baiona. As notícias sobre a ação do cônsul de Portugal rapidamente chegam a Lisboa e aos ouvidos de Salazar. Entretanto, outras centenas de refugiados rumam à fronteira franco-espanhola. Em Hendaia, a liberdade está apenas a uma ponte de distância. Espera-se um milagre, um visto para alcançar Espanha e o caminho que os levará para longe do pesadelo da guerra. Estamos na estação de caminho de ferro de Hendaia, a poucos metros ou quilómetros da fronteira franco-espanhola. E o dia é o dia 22 de junho de 1940. E o que se passou aqui é realmente um pesadelo. Com o visto de saída na mão, para centenas de refugiados, a solução parece estar cada vez mais à vista. Porém, o tempo de espera para estas pessoas acabará por ser mais longo do que o previsto. E quando o Teutónio Pereira chegou aqui à estação, ele viu um monte de pessoas e no meio via um senhor a fazer coisas, mas que ele não percebia o que estava a fazer. E ele perguntou: o que é que se passa aqui? E houve alguém, um polícia, não sei, alguém que lhe disse: é o cônsul de Portugal que está a passar vistos a estes refugiados. Teutónio Pereira andava à procura de Aristides Sousa Mendes, andava à procura do meu avô. Ele aproximou-se do meu avô, repreendeu, disse ao meu avô diretamente: o senhor esta sua ação é extremamente grave, o senhor está a desobedecer ao Salazar e eu não permito, etc. Além disso, o senhor devia ter mais compostura, pois tem a camisa aberta, a gravata aberta e, obviamente, até devia fazer a barba. No dia 22 de junho de 1940, o meu avô recebeu da parte do embaixador Teutónio Pereira a ordem para ir o mais depressa possível para Bordeus, preparar as suas coisas e partir para Portugal. O meu avô não acatou
mais uma vez, essa ordem imediatamente. Ele voltou para Bordeaux por estas estradas antigas aqui do sul de França, mas parando sempre que havia pessoas e refugiados pelo caminho para lhes dar vistos. 2 dias depois é que terá chegado a Bordeaux. E assim, só no dia 25 de junho é que ele vem com a família de carro até Hendaia, no início desta ponte. O que é que ele vê? Vê um monte de pessoas e carros, tudo ali parado, todos com um ar de descrédito, de decepção. Todas essas pessoas tinham visto, dado por ele, mas eles explicaram ao meu avô que a polícia francesa não os deixava passar porque o nome de Aristides Sousa Mendes já não era válido como cônsul. E ele ficou espantado, mas como é que é possível? A polícia francesa na fronteira é informada que os vistos assinados por Sousa Mendes já não são válidos, ou seja, Aristides de Sousa Mendes já não é cônsul de Portugal naquela região. Os vistos passados na estação, poucos dias antes, não têm validade. Não passará nem mais um refugiado com uma assinatura de Sousa Mendes. No entanto, o destino ainda os vai surpreender. Ele não podia acreditar, não podia aceitar isso. Da mesma maneira que aquelas pessoas que estavam ali com os vistos e que estavam ali bloqueadas, depois de terem atravessado toda a Europa, desde a Polónia ocupada, etc., a Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, França, etc., depois de terem sido perseguidas pelos nazis, chegaram aqui apenas a alguns metros, a pouco mais de 100 metros da liberdade, da Espanha ali, do caminho para Portugal. Essas pessoas estavam ali paradas, bloqueadas. Portanto, foi uma frustração, aquilo que podia ter sido finalmente um sentimento de alegria de alcançar a liberdade, tornou-se num inferno para essas pessoas e também para o meu avô. Só que o meu avô era também uma pessoa que não aceitava essas contradições. Ele foi toda a vida assim. Então, ele, de repente, lembrou-se que aqui a 6 quilómetros, ou menos do que isso, havia um outro posto fronteiriço, que era o posto de Biriatou, que se encontra ali para o lado daquelas montanhas. E então ele teve a ideia de pedir a essas pessoas de o seguirem, pois ele pensava que não havia telefone lá em Biriatou naquela altura. Foi há 70 anos atrás, não é como hoje, há 70 anos atrás não havia tanta tecnologia. Então eles puseram-se todos em marcha para lá, para Biriatou, uma série de carros, todos em cortejo, outras pessoas a pé, etc. E em pouco tempo chegaram a Biriatou. Sousa Mendes acompanha todos os refugiados até à fronteira terrestre em Biriatou, naquela que foi a última ação do cônsul de Portugal antes de deixar França. Regressa agora a Portugal com a consciência tranquila. Aristides de Sousa Mendes sabe ter cumprido o seu papel. Com o visto assinado por Sousa Mendes na mão, a multidão em fuga tem 48 horas para atravessar a Espanha de comboio até entrar em território português. E chegar a Vilar Formoso, a esta estação, representava para essas pessoas praticamente o fim de um calvário, de um caminho da cruz. A alegria de chegar a Vilar Formoso faz com que os refugiados quase ignorem o incómodo de serem controlados pela polícia política na fronteira. Estão finalmente em território neutro e isso é sinónimo de esperança. Como é que Portugal recebeu os refugiados? Em primeiro lugar, é preciso dizer uma coisa, que isso tem de sempre ter em conta, que os espanhóis não queriam os refugiados de volta. Ou seja, as autoridades espanholas na fronteira diziam, sobretudo relativamente à grande torrente de refugiados que chegou, justamente graças a Sousa Mendes, porque a maior parte deles vinha ilegalmente, ou seja, contra as ordens de Salazar. Outra questão muito importante é que o regime disse sempre, sim senhor, eles entram, os refugiados, permanecem aqui, mas só o tempo para conseguirem um visto de entrada num país de exílio definitivo
um bilhete de barco ou um bilhete de avião. Eu sou o neto do cônsul Aristides de Sousa Mendes, que em 1940 deu vistos a muitos refugiados. E a senhora, nessa altura, estava aqui já, em Vila Formosa? Estava, sim. Eu nasci cá. Nasceu aqui. Lembra-se o que foram esses dias da guerra? Se nos pode dizer umas palavras. Lembro-me que foram dias de perturbação. Vinham os refugiados no comboio, ficavam ali por lados de lá da estação. Sim. E a senhora? E eu, nessa altura, era o meu marido, que Deus tem, que me contava que, olha, então estás a ver o que é que está a acontecer. De maneira que, uma ocasião, o senhor padre, quando celebrou a missa, disse que estava a acontecer um caso, que as pessoas já estavam, com certeza, já informadas, algumas, que estavam a vir os refugiados do estrangeiro. E então, se alguém tivesse caridade para com essas pessoas, se podia fazer alguma coisa. De maneira que o meu marido falou comigo e foi logo a seguir que o meu marido foi a saber e então trouxe para cá, que eram 4 pessoas. Receberam em sua casa, então, refugiados durante alguns dias? Durante alguns dias. Eram umas senhoras que vinham muito bem vestidas, traziam já os casacos compridos. Naquela altura ainda nós aqui os não usávamos. Traziam os casacos compridos, traziam para os quartos onde eu tinha bons quartos. Estavam tranquilas aqui? Estavam tranquilas. Em Portugal? Em Portugal. Portanto, sentiam-se... Nos anos 40, portanto, Portugal era um país completamente isolado, muito pobre e que vivia sob ditadura. O regime de Salazar, que vigorava desde 1932, era um regime ditatorial, aliás, com algumas parecenças com o regime alemão nacional-socialista. Havia também algumas diferenças, aliás, diferenças essas que permitiram ou possibilitaram a vinda de alguns refugiados através de Portugal e que se salvassem através de Portugal. Viva Portugal! O que é que acontece quando estas pessoas entram? Para o grosso dos portugueses, estas pessoas são estrangeiros ricos. Ou seja, aqueles poucos, que não era um período ainda de turismo, que vinham, eram estrangeiros ricos. Também esses que entraram em Portugal eram estrangeiros com outros modos de viver e mais ricos do que os próprios portugueses, porque é preciso dizer que o grosso das pessoas que chegou a Portugal eram as pessoas mais abonadas. Não se pode dizer, por exemplo, que o judeu polaco do Szetl, pobre, da Polónia, tivesse chegado a Portugal, porque não chegou. Esses ficaram lá, foram depois guetizados e foram para o extermínio, portanto, para Auschwitz. Portanto, a partir dessa altura, portanto, quando se começou a dificultar a entrada, os refugiados, nomeadamente aqueles que não tinham meios e muitos clandestinos, que entravam ilegalmente, não é? Esses eram levados para zonas de residência fixa, chamadas zonas de residência fixa, que eram normalmente em zonas com infraestruturas turísticas que pudessem acolher essas pessoas. As pessoas estavam, digamos, viviam relativamente bem, digamos, não eram os campos de concentração, como às vezes se diz, não é? Não eram. Simplesmente nestas zonas, onde viviam nos hotéis, ou em quartos alugados, ou em pensões, etc., essas pessoas não podiam sair, não podiam trabalhar e não podiam sair sem autorização da polícia política. Pois este Café Moraes e a Pensão Moraes, que está ligada, tiveram um papel importante no acolhimento dos refugiados estrangeiros quando foram colocados aqui na Terceira pelo governo português então. Os nossos registros dizem-nos que passaram por aqui mais de 3.000 refugiados estrangeiros em vagas sucessivas.
Alguns tinham aqui uma estadia curta e iam-se embora. Alguns se embarcavam para a América, mas houve alguns que estiveram cá todo o tempo da guerra. Ora, os estrangeiros, os infelizes, tinham fugido à guerra, né, dos seus países, das suas casas, e foram colocados, instalados nestas terras. Mas, para ter um termo de comparação entre o que eram os ganhos, os ordenados, um oficial escriturário do Estado ganhava 600 escudos e líquidos por mês, eram 20 escudos por dia. Depois os refugiados ganhavam 800 escudos e líquidos, sem descontos. Tinham uma série de regalias, que era a renda da casa, a eletricidade, a água, o petróleo e o carvão, que naquele tempo não havia gás, no estilo como há agora. E até, inclusivamente, uma coisa que era apta nas terras da província era ver o sapateiro que punha meias solas, ou seja, solas nos sapatos que se rompiam. E até essa despesa era paga pelo Comitê de Auxílio dos Refugiados. Apesar de sermos uma comunidade fechada, com muito pouca instrução, a reação não foi hostil, foi mais de curiosidade. E então o que houve foi um choque de culturas, porque os habitantes locais não tinham os costumes liberais dos refugiados. Especialmente o elemento feminino foi uma coisa que chocou profundamente pelo comportamento não censurável, mas pelo liberalismo que tinham. Por exemplo, as mulheres solteiras e casadas não frequentavam cafés. E foi da ideia dos refugiados que puxaram as cadeiras dos cafés lá de dentro para a rua para fazer esplanada. Eu digo sempre que com os refugiados, Portugal e os portugueses sentiram que estavam na Europa e que conheceram a Europa, conheceram outros europeus. Aliás, como também para os refugiados, Portugal significou o último país que viram da Europa. País esse que, de isolado, durante aqueles breves anos da guerra, se tornou num país cosmopolita. Um país isolado, Portugal recebe nesse verão intelectuais europeus, famílias reais, governos em exílio e milhares de pessoas que tinham conseguido escapar à ameaça nazi. Foram muitos os escritores que passaram por Portugal e deixaram registadas as suas memórias daqueles dias de exílio. Alfred Dublin deixou no seu livro, ele deixou algumas páginas dedicadas a Lisboa e é muito interessante porque, por um lado, ele manifesta exatamente essa tristeza de deixar a Europa, mas, por outro lado, ele exprime também o seu espanto perante uma cidade que parece não conhecer a guerra. E ele acha isso quase impossível, não é? Um país da Europa que parece não conhecer a guerra. E, por outro lado, há coisas que o espantam imenso, por exemplo, o barulho. Ele fala no barulho, no imenso barulho. Ele diz, por exemplo, fala do grito dos Ardinas, e ele diz que quem não ouviu o grito dos Ardinas não sabe do que a voz humana é capaz. Fala nos elétricos, fala no calor, fala numa coisa horrível, ele diz o escarro português. Enquanto o país acolhe refugiados vindos de todo o mundo, também Sousa Mendes regressa à intimidade da sua casa em Cabanas de Viriato, na Beira Alta. Estamos em casa do meu avô, Aristides Sousa Mendes. Esta casa chama-se a Casa do Passal e fica em Cabanas de Viriato. Foi aqui nesta casa que ele viveu a última fase da vida dele, até à morte, em 1954. Também foi nesta casa, nos quartos lá de cima, que ele recebeu, acolheu inúmeros refugiados, belgas, franceses e outros de outras nacionalidades. Portanto, estamos em junho de 1940, fins de junho. O meu avô saiu de Ondeia, deixou a França, ajudou aquele último grupo de refugiados. Chegaram aqui e depois tiveram que preparar a casa para te receber os tais convidados, refugiados e outros.
de certa maneira, a tormenta dos refugiados tinha acabado. Ele sabia que muitas milhares de pessoas estavam agora em Porto Seguro e ele também sentia que tinha cumprido a sua missão humanitária, o seu dever como ser humano. E então ele, apesar de ter sido repreendido e ter sido intimado a vir aqui por Salazar, ele estava com esperança. Era uma pessoa naturalmente com esperança. Embora nada tivesse ficado escrito, Salazar não só não perdoa a rebeldia do cônsul de Portugal, mas declara uma verdadeira sentença à família Sousa Mendes. Foi gradualmente, à medida que o verão avançava, o verão de 1940, que o meu avô ia também vendo que aquela ameaça de Salazar era algo que se estava a realizar. Finalmente, ele, em outubro de 1940, foi condenado no processo disciplinar por desobediência. O empobrecimento do meu avô começa com o facto de não receber salários, por exemplo. Existe um telegrama no Ministério dos Estrangeiros, dos arquivos, em que o meu avô se dirige ao chefe do Estado, portanto, ao chefe do governo, mais exatamente a Salazar, dizendo-lhe que vem implorar que haja uma decisão, porque não havia decisão e ele não recebia nada. E a decisão que ele queria era que o tal processo administrativo realmente se efetivasse, porque ele dizia que era pai de uma das famílias mais numerosas de Portugal e que não tinha o rendimento certo. Mas os empregadores portugueses não davam trabalho a alguém que tivesse no bilhete de identidade o nome Sousa Mendes, ou a dizer filho ou filha de Aristides de Sousa Mendes. Isso, os meus tios não podiam trabalhar em Portugal e começaram então a ter que pensar em emigrar, até que ele ficou reduzido a praticamente ninguém. A minha avó morreu em 48 e ele aí estava isolado completamente. Salazar tinha uma máxima. Ele dizia que vale mais um homem vivo sem história do que um mártir morto. E esta máxima verificou-se ao longo da vida do ditador e aplicou-se a vários casos. Aplicou-se muito bem ao caso do meu avô Aristides, onde ele realmente castigou cruelmente o meu avô com uma pena que ninguém sabe exatamente o que era, nem ele próprio se calhar sabia, mas o meu avô ia sofrendo gradualmente, ia indo de desilusão para desilusão, e ia assim indo abaixo, deixando-se ir abaixo. A ideia era justamente essa, não queria fazer do meu avô um mártir, e assim ia-lhe prolongando o sofrimento e o calvário. O estado desta casa espelha bem a degradação da vida pessoal do meu avô. O meu avô ia decaindo, teve vários ataques cerebrais, portanto ia perdendo também a sua postura e esta casa também, ao mesmo tempo, acompanhava. Era como se fosse um outro aspecto da vida dele. Ao mesmo tempo que Sousa Mendes perde as forças e a esperança de algum dia vir a ser perdoado, os jornais portugueses associados ao regime louvam o espírito cristão dos líderes portugueses por acolherem de braços abertos milhares de refugiados de uma Europa em fuga. Também revistas internacionais como a Time ou a Life louvam Portugal por se ter distinguido dos outros países. Se por um lado Salazar ordenou nos bastidores a cessação de vistos a esses mesmos refugiados, através da Circular 14, condenando Sousa Mendes de forma veemente pela sua desobediência, por outro, o discurso público é bem diferente. Em 1945, no discurso da paz proferido em Lisboa, Salazar enaltece a forma como o país recebeu os estrangeiros. Nós acolhemos os refugiados como se fossem náufragos. Pena foi não termos podido ter feito mais.
Une grande injustice, oui. Et je pense que mon père a espéré presque jusqu'à sa mort que Salazar reconnaîtrait son acte de bravoure. Et Salazar s'est vanté d'avoir finalement fait ce que mon père avait fait. Voilà. Alors là, je crois que ça a été quelque chose d'insupportable pour lui. J'ai vu ma mère écrire, puisqu'il était paralysé du côté droit, j'ai vu ma mère écrire pour lui à la famille de Rothschild. Parce que au Portugal, on lui avait dit qu'il fallait une opération, donc une intervention chirurgicale pour améliorer son état. Et elle, mon père n'aurait pas demandé, mais elle a demandé une aide financière. Et on lui a répondu que non. O meu avô morreu completamente esquecido de todas as pessoas. Na cozinha económica, há uma história que era contada por um senhor que hoje já morreu, o Isaac Bitton, e que era filho, era uma criança, era um miúdo, e era filho da cozinheira da cozinha económica. E ele contava-nos que um dia chegou à cozinha económica um senhor assim, com um chapéu, assim, com ar português. E o miúdo vai ter com ele e diz, não, mas desculpe, mas isto aqui é para os refugiados, não é para os portugueses. E o senhor disse, meu filho, eu sou um refugiado no meu próprio país. E era Aristides Sousa Mendes. Em 1966, Aristides de Sousa Mendes é considerado um justo entre as nações pelo Memorial de Yad Vashem. Também o historiador do Holocausto, Yehuda Bauer, descreve a atitude de Sousa Mendes como a maior ação de salvamento feita por uma só pessoa durante o Holocausto. António deve conhecer a pequena história sobre que o Yad Vashem costuma contar. Eles dizem que eles gostam muito do seu avô, têm uma grande admiração. E têm uma grande admiração porque eles consideram que Aristides Sousa Mendes, sozinho e contra o seu próprio governo, foi quem salvou mais pessoas. E então eles levam-nos sempre a visitar a árvore do Aristides Sousa Mendes, porque por cada justo no Yad Vashem é plantada uma árvore, como sabe, por cada justo, não é? E eles dizem, vejam, a árvore do Aristides Sousa Mendes cresceu mais do que todas. Referir-se aos valores que acompanharam, que ditaram a ação de Aristides Sousa Mendes, é, de uma certa maneira, referir-se a valores universais que estão ligados ao respeito da pessoa, ao respeito da vida e aos valores do que a gente pode chamar a igualdade, do respeito dos direitos humanos. Porque o que o Aristides vai fazer, em nome da sua fé, como humanista que é escrever uma das belas páginas do humanismo do século XX. Quando eu tive conhecimento, e tive, através de si, queridíssimo amigo, de Súpio, tive melhor conhecimento da figura do seu avô, eu disse para comigo, eu não posso esquecer uma figura destas. Esta figura tem que ser apresentada sobretudo às escolas, sobretudo às crianças, sobretudo aos jovens, como uma referência que deve inspirar as suas próprias ações e que lhes devem criar um orgulho de serem portugueses por terem nascido num país em que existia um homem que se chamou Aristides Sousa Mendes, que sacrificou
toda a sua vida, uma vida brilhante que ele tinha pela frente, pelo bem da humanidade, para salvar uma série de seres humanos que podiam ter morrido tragicamente nos campos de concentração. Temos que servir a memória com toda a simplicidade, com o espírito franciscano quase, com o espírito de missão. E é com esse espírito que devemos servir a memória de Aristides Sousa Mendes, do que ele fez, não para nos elevarmos ou para nos orgulharmos, mas com um sentido de responsabilidade máximo, como uma missão verdadeira de cristão e de franciscano. É isso que interessa. Portanto, e difundir o mais possível o gesto dele. Porque a humanidade precisa dos bons exemplos. Se a humanidade não come bons exemplos, a humanidade definha e morre.